Tiago 1, a partir do versículo 5, Tiago 1, 5, vamos ler versículo 5 de Tiago. O título está assim na minha Bíblia: Como obter a sabedoria. Como obter a sabedoria, é o título. E vamos para o versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Deixa a Bíblia aberta, já a gente vai para o próximo versículo. Tiago vai tratar de um tema muito importante agora. Vai tratar acerca da sabedoria, uma virtude que Deus dá, foi isso que ele disse, àqueles que pedem. Ele já começa dizendo assim: como obter sabedoria. E se o título diz como obter sabedoria, a gente já subentende que é algo que eu e você não temos, porque a gente tem que obter. A gente só obtém aquilo que a gente não tem, não é verdade? Então ele começa no título dizendo como obter sabedoria. Então ele vai tratar sobre uma virtude que é dada por Deus, que é muito importante para o crente, e que lá no capítulo 3, mais para frente, daqui uns meses a gente vai olhar o capítulo 3, ele vai dizer que existem dois tipos de sabedoria. O capítulo 3 não é isso que a gente vai falar hoje. A sabedoria que vem do céu e a sabedoria que vem da terra. E hoje Tiago vai nos mostrar como obter essa sabedoria que vem do céu. Não sei se os irmãos lembram aqui, mas na semana passada nós falamos sobre provação, sobre tribulação, sobre problemas, sobre passar por dificuldade. E aí eu fiz alguns comentários. A gente disse que a provação, ela acontece na vida do cristão para provar a sua fé, para testar a sua fé. A provação acontece na vida do crente para produzir nele perseverança, para que a gente persevere, para que a gente lute, para que a gente insista no meio da tribulação. Eu falei também que a provação acontece na vida do crente para que ele amadureça, para que ele não fique sempre menino, sempre garoto. É necessário que a gente amadureça, e às vezes para amadurecer é necessário passar por dificuldades. Essa semana eu recebi um vídeo que eu concordo, que dizia que muitos dos nossos filhos, nossos, quando eu digo nossos pela fé, que ainda não tem, mas muitos dos jovens de hoje, dos adolescentes dessa geração, estão se tornando problemáticos, porque os próprios pais não deixam que eles passem por dificuldades, por experiências que os mais velhos passaram. Hoje eles têm tudo na mão, eles têm facilidade, eles têm tudo o que querem, tudo o que pedem, e aí quando a dificuldade vem, quando a adversidade vem, quando a luta vem, eles não sabem como lidar. É uma geração problemática. Em contrapartida, se você conversa com o mais antigo, com o mais idoso, ele vai dizer quão difícil foi a vida dele, e ainda assim ele perseverou, ele venceu, e hoje ele valoriza tudo aquilo que tem. Então a provação vem na nossa vida também para amadurecer. Talvez esse seja o problema da gente ter tantos jovens, adolescentes, que não amadurecem, porque eles não passam por nada de difícil, porque os pais erradamente os privam de tudo. Acham que a vida é um parque de diversões, acham que a vida é Disneylândia, e não é. Então eu falei que a provação serve para isso. E por último, eu disse também na semana passada que a provação serve para exaltar o nome de Deus na nossa vida, ainda que a gente não consiga entender isso. Então Tiago estava falando disso, de provação. Aí ele faz uma transição que parece sem sentido. Poxa, Tiago, você está falando de provação, e agora você começa a falar de sabedoria. Os autores em que eu estava estudando e lendo essa semana dizem que o Tiago está querendo dizer o seguinte: olha, algumas provações são tão difíceis na nossa vida que a gente precisa de sabedoria para passar por elas. Então Tiago, entendendo, sabendo que às vezes a gente fica tão atribulado, tão perdido durante uma tribulação, ele diz: ei, eu vou dar um caminho para vocês, eu vou dar uma ferramenta, eu vou dar um instrumento para vocês. Essa ferramenta se chama sabedoria, porque sem ela é muito difícil passar na prova, como a gente disse semana passada, dando glória a Deus. É muito difícil olhar para a tribulação e ver nela algo bom para se extrair. Por isso é necessário sabedoria. Então está ligado ao que a gente falou semana passada, com o que a gente vai falar essa semana. Então quando chega no versículo 4, Tiago diz assim: se porém, versículo 5, se porém, é como se Tiago estivesse dizendo assim: olha, eu sei que todo mundo precisa de um pouquinho de sabedoria, mas como eu sei que nós, seres humanos, somos meio cabeça dura, meio difícil de confessar a nossa ignorância, eu vou falar assim: se porém
alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. É fato de que tinha gente naquela igreja, como tem gente aqui hoje, inclusive eu, que precisa que Deus nos dê cada dia mais um pouquinho de sabedoria. Tiago terminou no versículo 4 da semana passada dizendo: não sejam em nada deficientes, ou seja, não falte nada na vida de vocês. Agora, ele diz assim: se porém alguém precisa de sabedoria, peça para Deus. O que ele está dizendo: olha, no 4 eu falei que vocês têm que ter uma vida plena, mas se está faltando uma coisinha, tipo sabedoria, peça para Deus que Ele vai dar. Então Tiago está dizendo: olha, eu sei que nós somos orgulhosos, porque reconhecer que precisa de sabedoria é reconhecer que você não sabe tudo, e o ser humano gosta de saber tudo. Reconhecer que não é sábio em todas as áreas é reconhecer que eu sou tolo em algumas áreas. Reconhecer que eu não sou sábio em todas as áreas é reconhecer que eu sou ignorante em algumas áreas. Sou ignorante na medicina, sou ignorante na engenharia. Então o que o Tiago está dizendo: ei, entenda, a sabedoria é uma das maiores virtudes que Deus pode conceder a um pecador, a um homem e uma mulher, e nós devemos o quanto antes buscá-la, pedi-la, já que Deus prometeu dar. No Antigo Testamento, a sabedoria, no livro de Provérbios, constantemente é exaltada acima de todas as outras virtudes. E aí, já fazendo um comentário aqui nos dias de hoje, irmãos, eu acho que grande parte dos problemas que acontecem na nossa vida e nas igrejas evangélicas não aconteceriam se nós orássemos pedindo a Deus todos os dias, ou antes de fazer qualquer coisa, sabedoria do alto. Então, vou repetir: eu acho que grande parte das coisas que acontecem na nossa vida e dos problemas que acontecem dentro da igreja não aconteceria se antes de tomar qualquer decisão, ou escolher qualquer coisa, ou falar qualquer coisa, nós pedíssemos a Deus: Senhor, nos dá sabedoria, me dá sabedoria, me ensina como lidar com isso. Em Provérbios, capítulo 8, no versículo 35, vou ler para os irmãos, diz assim, Provérbios 8, 35, porque o que me acha, quem está falando aqui é a sabedoria, o que me acha a vida e alcança favor de Deus. A sabedoria está falando, ela diz: o que me acha a vida, e acha também o favor de Deus, ou seja, Deus favorece aqueles que me acham. E aí Tiago vem e diz: aquele que pede, Deus dá. Então, irmãos, a primeira coisa que é necessário nessa noite, para que alcancemos sabedoria, é reconhecer: eu não tenho. Se eu preciso alcançar, se eu preciso obter, e se é Deus que dá, ela não é minha, ela é dele. E se eu preciso pedir, é porque está faltando na minha vida. Essa é a primeira coisa: confessar que eu não tenho, que eu preciso, e que se não for a graça de Deus, eu não alcanço. Confessando isso, eu devo pedir, eu devo me humilhar. E aí entra um outro problema que o ser humano não gosta: a gente não gosta de pedir. Não sei você, tem gente que tem um defeito, né? Tem gente que é pidão, pede tudo. Mas a maioria dos seres humanos, a gente não gosta de pedir, porque pedir de novo requer humilhação. Pedir requer que você reconheça que alguém tem e você não tem. A gente não gosta de pedir, a gente não gosta de reconhecer que não somos sábios, a gente não gosta de pedir, porque pedir nos coloca na mão do outro, né? Quando você pede, você se coloca na mão de alguém. Olha, você pode fazer um favor para mim? Você se coloca na mão de alguém, você está se colocando à disposição de alguém para que alguém faça algo por você. Então, primeira coisa, reconheço que não tenho, que isso falta na minha vida. Segunda, reconheço se tem alguém que tem, é Deus, e dele eu devo pedir. E pedir requer humildade, pedir requer submissão. Então é preciso que nós superemos o orgulho, porque sabemos que não reside no ser humano comum plena sabedoria. Você vai conhecer pessoas inteligentíssimas, conhecedoras de muitas coisas, formadas com mestrados, livros lançados, mas nem por isso quer dizer que essa pessoa seja sábia aos olhos de Deus. Pode ter inteligência, conhecimento, mas a sabedoria de Deus só Ele dá, e dá àqueles que pedem. Então a sabedoria, conforme Provérbios 2, versículo 6 nos diz, Provérbios 2,6, porque o Senhor dá
dá a sabedoria, e da sua boca, da boca do Senhor, vem a inteligência e o entendimento. Então o Senhor dá a sabedoria. A sabedoria é uma dádiva aonde Deus é a fonte. A sabedoria é uma virtude aonde Deus é o que confere. A sabedoria, ela nos é útil para viver uma vida saudável, mas ela nos é útil também para que, diante das lutas, das provas, das adversidades que todo mundo tem, como o Tiago falou aqui na pregação de semana passada, a gente saiba passar pelo vale, passar pela tempestade, passar pela prova, sem esmorecer. O Novo Testamento diz que o cristão recebe de Deus toda a sabedoria e conhecimento. Então, como eu disse, há distinção entre sabedoria e conhecimento, porque costumeiramente a gente diz: fulano, não adianta ter conhecimento sem ter sabedoria, porque o conhecimento só não é eficaz para a nossa vida. Como eu disse, uma pessoa ela pode ser extremamente preparada, qualificada na sua profissão, na sua função, e ainda assim agir como um tolo. Vamos lembrar de Salomão, segundo a própria Bíblia, o homem mais inteligente, mais sábio que existiu. Em algum momento da vida de Salomão, irmãos, ele parou de pedir sabedoria a Deus, porque ele terminou com um monte de mulher, adorando a ídolos, e traindo as suas próprias convicções. Em algum momento ele parou de pedir sabedoria, e voltou a ser aquilo que todo ser humano é: ignorante, tolo, burro, se afastou de Deus. Então, é possível sim, ser muito qualificado, muito inteligente, muito preparado. Às vezes você conhece a pessoa e fala: como que fulano pôde, fulano tão inteligente, fulano tão estudado, tão culto, como que ele pôde fazer um negócio desse? Porque naturalmente todo mundo é tolo, irmãos. Naturalmente a gente não tem a sabedoria de Deus. Naturalmente, vamos ser sinceros, a gente responde assim, conforme a carne, o sangue aquece, né? A cabeça ferve, a gente vai e responde. A sabedoria não é o normal nosso. É difícil a gente parar e falar assim: deixa eu pensar aqui, deixa eu respirar, deixa eu orar, vou pedir a Deus para me dar sabedoria. Nada, o sangue ferve, a gente responde. O sangue ferve, a gente age na hora, quando a gente vê já está fazendo. Ele depois diz: Senhor, perdoa, tem misericórdia, porque eu agi sem pensar. Originalmente a gente é assim. Então por isso é necessário pedir. Vamos lembrar, né, de Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É isso que Jesus nos ensina: peçam, peçam, peçam e dar-se-vos-á. Versículo 6 diz assim: peça. Olha que coisa interessante, é a segunda vez que ele manda pedir. Agora ele manda pedir, na verdade. No versículo 6 ele diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Agora no 6, no 5 ele disse isso. No 6 ele diz: peça. Está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento: peça. Não é algo assim: se quiser você pede sabedoria a Deus. É pede, porque você precisa. Se não pedir, você vai fazer besteira. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha que coisa interessante: peça, no imperativo do grego, mandamento, ordem. Tiago não está nos dando um aconselhamento, é como se Tiago está dizendo: ei, acorda para a vida, você precisa, e eu conheço alguém que tem, é Deus. Então o que a gente faz? Pede sabedoria para Ele, porque se não pedir, nós estamos perdidos. Ou seja, a sabedoria não é algo que você escolhe, é uma obrigação do crente buscar a Deus pedindo: Senhor, vem sobre mim, me faz mais parecido com o seu filho. Pede por quê? Aí Tiago diz: porque Deus dá generosamente. Mas tem um detalhe, ele diz: peça com fé, não duvide não. Acho muito interessante, porque Tiago ele é muito fácil, qualquer pessoa poderia ler isso aqui em casa e entender o que Tiago está falando. O que eu estou fazendo aqui é apenas explicando e trazendo algumas coisas que eu li, certo? Mas qualquer irmão poderia entender. Então Tiago está dizendo: olha, pede, o que você está esperando? Mas tem um detalhe: não vá diante de Deus duvidando. Por que isso, pastor? Porque todas as vezes que a gente permite que a dúvida prevaleça na nossa vida, não estou dizendo aqui que ninguém nunca vai ter dúvida, que você não pode ter dúvida em momento algum da sua vida, já já eu vou falar sobre isso, mas o que eu estou dizendo é que quando você pede algo a Deus,
e logo em seguida você duvida daquilo que pediu, o que você está dizendo é: eu não confio que Deus vai me dar. É fato de que todos nós já tivemos e teremos ainda alguns momentos de dúvida na nossa vida. Somos seres humanos, irmãos, isso é comum. Mas pedir alguma coisa a Deus, levar alguma coisa a Deus, e no exato momento estar já duvidando de que Deus vai fazer, irmãos, isso é desconfiança. Pedir alguma coisa a Deus e ao mesmo tempo tomar uma atitude que não é da vontade de Deus para dar um jeitinho na situação, não é confiança. Não é confiança. Não estou dizendo que você não possa pedir a Deus e agir ao mesmo tempo. Você pode fazer isso. O que você não pode é ter dúvida e fé operando ao mesmo momento no seu coração. Pelo contrário, você pode ter dúvida, mas a partir do momento que você deposita essa dúvida aos pés da cruz, confia em Jesus, a fé sobrevalece, sobrepõe a dúvida, e a fé passa a reinar, te trazendo paz, descanso e tranquilidade. Então, fé e dúvida não podem reinar ao mesmo tempo. É possível ter dúvida? Claro que é. Mas pedir e logo em seguida duvidar é dizer: Senhor, acho que o Senhor não tem poder para isso não. Acho que o Senhor não consegue. É a mesma coisa, você pede para alguém fazer uma coisa, depois você vai lá e você mesmo faz. Porque você pensa assim: acho que fulano não vai fazer. Acho que fulano não consegue. Acho que fulano não vai cumprir com a palavra dele. Ele disse que ia fazer, mas eu vou fazer também, para garantir. Com Deus não pode ser assim. Não pode. Quando o ser humano crê e duvida ao mesmo tempo, ele se assemelha, como diz Tiago, a uma onda do mar, que basta um vento, basta uma brisa para que ela se mova. Ou seja, alguém instável, alguém inconstante, é alguém impaciente, é alguém que basta um vento de doutrina, basta uma tribulação, basta uma prova, basta uma dificuldade para que ele, assim como uma onda, balance. Uma pessoa que não confia fielmente em Deus. Então, quando a gente expressa dúvida, depois de pedir algo a Deus, irmãos, o que a gente está dizendo é: Senhor, o Senhor não tem poder para fazer. E sem sabedoria, o ser humano é isso. Ele é uma fábrica de neurose, uma fábrica de dúvida, uma fábrica de problema. É isso que ele é. Hoje à tarde eu conversava com um irmão e falava sobre uma família que vem passando por graves dificuldades, graves problemas, graves crises, coisas terríveis, coisas diabólicas, demoníacas. E ainda assim essa pessoa, consciente de que a sua família tem sido atacada constantemente por Satanás, ferozmente, essa pessoa se recusa a procurar uma igreja, a procurar Cristo, a fazer uma aliança com Ele, a render a sua vida a Ele, a buscar a Ele. O que é isso, irmãos? É ignorância, tolice, burrice, cegueira espiritual. Cegueira espiritual. A pessoa sabe, ela diz: olha, está acontecendo isso na minha vida, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei aonde vai terminar, e mesmo assim não tem sabedoria. Por quê? Porque não pede, porque não entende que Jesus é Senhor e que Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso. A pessoa fica sendo balançada a cada vento como uma onda do mar, fica sendo fantoche de Satanás, e ainda assim não entende que a única solução para ela é Jesus Cristo. A única solução é Jesus Cristo. Então, irmãos, não seja inconstante. Não estou proibindo ninguém aqui de ter dúvida, porque às vezes até eu tenho, mas não duvide jamais do poder de Deus. Não deixe que a dúvida reine no seu coração. Se porventura a dúvida surgir, enterre ela com a fé, enterre ela com oração e com confiança em Deus. Não seja como o povo de Israel. 1 Reis, capítulo 18, diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. O povo de Israel era inconstante. O povo de Israel era como uma água, como a onda do mar, a todo momento vacilando, a todo momento mudando de pensamento, porque não tinha a verdadeira sabedoria. Apocalipse 3,16
falando da igreja de Laodiceia também, que era inconstante, ele diz assim, o apóstolo João: assim porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, irmãos, é necessário que o crente seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. Vida perfeita? Ninguém tem. Uma fé inabalável? Ninguém tem. Mas permitir que a dúvida tome conta do nosso coração, pode ter certeza, não é de Deus. Então ele diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não duvide do nosso Deus, irmãos, não duvide. 7 e 8 diz assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O final desse trecho começa com Tiago dizendo assim: ei, não é qualquer pedido que Deus escuta não, não é qualquer pedido que Deus atende não. Tanto que ele diz assim: não suponha esse homem. Que homem? O homem do versículo 6, que é igual à onda do mar, que é inconstante, que pede duvidando, que não tem fé em Deus, que não confia em Deus. O que esse homem tem que fazer? Ele diz: não suponha esse homem que vai alcançar alguma coisa, que Deus não vai dar nada para ele. Isso que o Tiago está falando. Não acha que Deus responde qualquer oração não, hein? Não acha que Deus responde qualquer pedido não. Deus quer um coração quebrantado, um espírito fiel a Ele, uma fé inabalável, um compromisso constante. É isso que Deus quer, um relacionamento próximo. Aí Deus responde. Aí Tiago diz: mas esse homem aí, esse que é tolo, esse que não pede sabedoria, esse que duvida, esse homem, é interessante porque eu estava lendo um livro e diz que Tiago faz de propósito. Ele diz esse homem meio que para desdenhar mesmo. Esse homem aí, ele não dá nem nome, ele diz esse homem. Uma coisa é certa, não suponha que vai alcançar alguma coisa não, porque Deus não vai dar. Mas voltando ao que eu estava falando atrás, agora, será que Tiago está falando da gente? Porque nós também duvidamos, como eu falei. Nós vamos ser honestos, vamos confessar. A nossa fé por vezes é fraca, a nossa fé por vezes é estremecida, a nossa fé por vezes é muito pequena, não é verdade? Vamos ser honestos? Não tem nenhum super crente aqui, nem eu. Será que Tiago está falando de mim, de você? Eu acho que não, eu vou te explicar por quê. Mas a gente deve tomar cuidado, para que a gente não se torne esse homem que Tiago está falando aqui. Mas eu acho que ele não está falando da gente. Como eu falei um pouco atrás, eu acho que Tiago está falando de alguém que permite que a dúvida reine sobre a fé, reine sobre a confiança. Mas Tiago não está falando de um crente que tem uns momentos de fraqueza. Tiago não está falando de um crente que em alguns momentos se sente apreensivo, duvidoso, chateado, fraco. Tiago não está falando dessa pessoa. Quer ver um exemplo? Abraão, pai dos crentes. Nem sempre, irmãos, a fé de Abraão foi inabalável. Nem sempre Abraão foi perfeito nos seus caminhos. E ele é chamado do pai da fé. E se você for ler a história de Abraão, você vai ver deslizes, falhas, inclusive pecados. Momentos em que a fé de Abraão falhou, literalmente. E aí, como explicar isso? De novo, o que eu entendo é que o que Deus repreende aqui, e o que o Tiago chama de tolice, e diz que esse homem não vai receber nada de Deus, é aquela pessoa que tem dois senhores, a dúvida e a fé, ou melhor, tenta ter dois senhores, tenta servir a dois deuses, a fé e a dúvida. Aí não dá. Aquela pessoa que anda com o coração dividido, é um pé na igreja, um pé fora. Esse é o tipo de conduta que Deus está condenando aqui. Mas um crente fiel, sincero, que passa por provas e que em alguns momentos vê a sua fé ficar bem enfraquecida, eu acho que não é esse tipo de pessoa que Tiago está repreendendo, porque nós temos vários exemplos desse na Bíblia.
de pessoas que tiveram a sua fé estremecida. Os próprios apóstolos tiveram, o próprio Pedro teve. Então, para mim, e o próprio Tiago diz aqui, ele está condenando alguém que tem um ânimo dobre, tem uma dupla personalidade, alguém que é, digamos que duas caras mesmo, alguém que é a todo momento uma pessoa aqui, outra ali, ou a cada circunstância ele é alguém, ele vai se mudando e mutando de acordo com as coisas que acontecem. É esse homem que Tiago está condenando, está dizendo, não seja ele, isso é um tolo, isso é um ignorante, isso não entende Deus, isso não confia em Deus, isso não pode nem supor que vai receber alguma coisa de Deus, porque não vai ganhar nada de Deus. É isso que Tiago está condenando aqui. Tiago chama esse homem para revelar isso, esse desdém, essa repulsa, alguém que não tem um caráter transformado, alguém que realmente não conhece e não confia nas promessas de Deus. Ele pede sabedoria a Deus, ele pede ajuda de Deus, mas ao mesmo tempo duvida e anda como um ímpio. É essa pessoa que Tiago está condenando. Vamos lembrar de um outro caso aqui, lá no Novo Testamento. Abre comigo, Marcos capítulo 9, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. O texto é grande, mas vamos ler só um versículo. Diz assim, Marcos 9, 24: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse é um texto que sempre me emociona. Eu sempre o leio com calma para que eu realmente não me emocione, não chore nele, porque eu vejo um pai aqui desesperado, e parece que ele estava extremamente temeroso na hora que ele encontra com Jesus. O texto diz que era um jovem possesso, que ele constantemente era lançado no fogo, era castigado pelos espíritos que o apossavam. E aí ele clama a Jesus e pede que Jesus dê solução a esse problema. E aí Jesus vira para aquele pai, e aí isso sempre me emociona, porque apesar de nós exaltarmos muito o amor de mãe, eu também compreendo que alguns pais são excepcionais, e esse cara era um exemplo disso. Jesus volta para ele está diante, irmãos, da solução do problema dele, ele está diante do único que podia mudar a circunstância da vida dele e do filho dele, um menino endemoniado. E aí Jesus diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. E aí eu fico imaginando que nessa hora deve ter passado um filme na mente desse camarada. Ele deve ter lembrado de quantas vezes ele tentou salvar o filho e não conseguiu, de quantas vezes ele tentou resolver o problema daquele menino e conseguiu, de quantas pessoas ele pediu ajuda e ninguém fez nada. Se fosse nos dias de hoje, de quantas campanhas ele participou, de quantos cultos, entre aspas, de libertação ele foi, de quantas igrejas ele entrou, de quantos supostos profetas ele procurou, de quanto dinheiro ele ofertou, e ninguém fez nada. Mas agora ele está diante do camarada que vai mudar a vida dele e do filho dele. Um filme deve ter passado e ele deve ter pensado: e aí, será que sou digno? Será que sou digno? E aí a resposta dele é muito louca, porque ele diz: eu creio. Sabe, é algo instantâneo, parece que explode da boca dele. Eu creio, porque ele queria muito, e ele cria mesmo. Mas aí ele se retém um pouquinho e diz: ajuda-me na minha falta de fé. É sensacional, porque há muita sinceridade, há muita pureza, há muita transparência nesse homem. E ainda assim Jesus o atende,
Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Coisa louca, né? Os discípulos não tiveram espiritualidade, santidade, fé, talvez, suficiente para expulsar. Mas um pai pecador, desesperado, trêmulo, diz: eu creio, me ajuda na minha falta de fé, foi atendido. E aí eu estou terminando aqui, vou fazer algumas aplicações. Eu quero terminar dizendo que nós podemos ser esse pai nessa noite. Não podemos ser o homem tolo de Tiago, mas todos nós podemos ser esse pai, alguém que corre até Jesus, sabe que Ele é o único que pode resolver os nossos problemas, se lança diante dos seus pés e diz: eu creio, mas depois a gente completa e diz: Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda na minha falta de fé. Eu tenho certeza que Deus não vai negar a nós, assim como não negou a este pai. Essa deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa maneira de agir, quando o nosso coração tremer, os olhos encherem de lágrimas, e quem sabe a gente pensar que não tem jeito. Corra para Ele e diga: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Que não sejamos o tolo de Tiago, mas que sejamos o pai de Marcos capítulo 9, que entendeu que Jesus tinha muito mais do que pedimos ou do que pensamos, porque Ele é Jesus. Amém? Terminar rapidinho, 4 aplicações. Quando estivermos diante de uma prova, diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, peça sabedoria a Deus, peça e Ele dá. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Irmãos, eu não sei o que você tem vivido, mas eu tenho certeza que todo mundo entrou aqui nessa noite com uma situação para ser resolvida, ou com uma situação que está vivendo. Meu conselho nessa noite para você é: peça sabedoria, peça. Segundo, a sabedoria é mais do que conhecer. Sabedoria é mais do que conhecer Deus. Sabedoria é mais do que conhecer a Bíblia. Sabedoria é crer sem duvidar do que a Bíblia fala e do que Deus fala, porque é possível conhecer a Bíblia, conhecer a Deus e não ser sábio. Então, ter sabedoria é muito mais do que conhecer a Deus. Ter sabedoria é para aqueles que entendem que são verdadeiramente filhos de Deus e que, se pedirem, Ele vai dar. Aquele texto também, né? O texto que a gente falou de pedir, dar-se-vos-á, no mesmo contexto, Jesus diz: quem de vocês, sendo homem, se um filho pedir um peixe, vai dar uma pedra? Se o filho pedir pão, vai dar uma cobra? Jesus diz: se vocês que são homens, tudo pecador, tudo doido, vocês dão coisa boa para os filhos de vocês, ninguém dá pedra para o filho comer, ninguém dá cobra para o filho comer. Aqui em Santa Leste eu sei que tem uns que comem cobra, né? Então essa parte aí é uma exceção. Então Jesus diz: olha, se vocês são tudo doido e vocês tratam seus filhos bem, quanto mais o Pai não dará aos que pedirem. Então, irmãos, peça a Deus. Entenda uma coisa: às vezes a gente fica com vergonha, né, de pedir algumas coisas a alguém. Às vezes a gente está passando por uma situação e já pediu uma vez, aí fica com vergonha: poxa, eu vou pedir de novo, o que a pessoa vai pensar de mim? Talvez a pessoa nem tenha mais para me dar. Às vezes as reservas dela acabaram. Isso não acontece com Deus, irmão. Pode pedir.
20, 30, quantas vezes você quiser. O depósito de Deus não seca, a fonte de Deus não seca, o poder de Deus não cessa. Talvez você pode procurar um irmão e falar: irmão, você pode me... Poxa, irmão, esse mês eu não posso, esse mês está difícil, esse mês... Beleza, mas você nunca vai ouvir Jesus falar: olha, irmão, esse mês eu não posso. Peça, Ele é o Pai. Se nós somos maus, damos boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus não dará a nós. E aí o terceiro ponto que eu botei aqui é isso, já até falei. Terceira aplicação: não tema, Deus dá liberalmente aos seus filhos. Não tema, Deus dá aos seus filhos. E quarto e último aqui para a gente terminar, conforme Tiago nos ensinou, os incrédulos não devem se enganar, porque não receberão. Aquele que não tem fé, aquele que duvida, aquele que não confia, aquele que não tem relacionamento, aquele que não tem total confiança em Deus e não entregou a sua vida ainda a Jesus, não se engane. Como Tiago diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então eu termino aqui dizendo que também, antes de pedir alguma coisa, antes de esperar alguma coisa do Senhor, é necessário confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador e entender que tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Amém, queridos? Vamos terminar? Vou chamar o presbítero aqui para orar, Zé Carlos. Olha aqui para a gente terminar o culto, presbítero, por favor.